Olá pessoal, então estamos dando início a mais um tópico dentro da nossa disciplina. Hoje a gente irá concluir as drogas estimulantes do sistema nervoso central e junto disso concluir os diferentes tipos de drogas de acordo com as suas atividades no sistema nervoso central. Hoje a gente fala sobre drogas estimulantes, anfetamina e nicotina. E ao longo dessas 6 últimas semanas, a gente abordou os diferentes tipos e os seus efeitos no sistema nervoso central. Tá? Eu de antemão eu quero me solidarizar com todas as mulheres por tudo que tem acontecido aí nesses últimos dias. Para quem não é de Rio Grande, aqui nós tivemos também um caso de estupro de uma jovem, mas quem está fora, tivemos no Brasil um caso que ficou bem conhecido da Mariana, tudo que ela passou ali frente ao júri é realmente muito triste. Toda a situação, não só o que ela passou no júri, mas o que aconteceu antes com ela, mas a humilhação que ela sofreu ali perante ao júri e a sentença é realmente muito triste. Além disso, eu também li alguns vídeos, eu vi alguns vídeos, li um pouco sobre o caso. Eu vi alguns vídeos do pessoal falando que ela não parecia estar alterada, então olhando para o caminhar dela ali, que ela não parecia estar alterada, mas isso não serve como base para dizer que ela não tivesse sido administrado nela alguma substância, porque nós vimos aqui ao longo das nossas aulas mesmo, nós vimos que muitas substâncias elas causam uma série de efeitos comportamentais antes de causar uma alteração tão grande ao ponto dela não conseguir caminhar, de alguma alteração maior, visual. Então a gente estudou isso, principalmente ali com as drogas depressoras, que muitas substâncias podem causar esses efeitos, principalmente drogas que diminuem a atividade cerebral, efeitos comportamentais, então que ela tome atitudes que ela não tomaria se ela não tivesse sido, se não tivesse sido administrado nela essa substância. Então eu também tive acesso, eu li o laudo toxicológico do exame que foi feito nela. Realmente ele não mostra, não detecta nenhuma substância, ele testa diversas substâncias, mas não detecta nenhuma. Mas também fala na sentença que a janela de detecção pode ter afetado o resultado do exame. Ou seja, quando a gente viu na nossa disciplina, quando se ingere uma droga, depois de um certo tempo não vai se encontrar ela mais nos fluidos, pode ser no plasma ou na urina, não vai encontrar, justamente porque o corpo elimina, vai metabolizando e eliminando, excretando essa substância. Então, até na sentença ali, eles comentam esse fato. Também fala o depoimento da mãe dela e do motorista de aplicativo, do motorista do Uber, que fala que ela estava alterada, que a mãe fala que ela chorou muito, o motorista fala que ela chorava e chamava pelo pai. Então, realmente muito, muito triste, muito triste. A gente tem, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha, eu tenho minha mãe, é um ser humano, então realmente é muito triste tudo o que aconteceu, mas eu não podia deixar de falar também um pouco sobre isso que eu vi, o pessoal falando que mas ela não parecia estar bêbada, ela não parecia... Sim, só que muitas alterações acontecem para que depois se perceba que ela podia estar dopada, o caminhar afetado, a fala, muitas outras coisas aconteceram antes de acontecer, de se perceber essas alterações maiores. Então a gente viu que até mesmo pequenas doses, por exemplo, de álcool, já são capazes de alterar o seu comportamento, realizar coisas que não faria em uma situação normal. Então eu deixo aqui a minha solidariedade com todas as mulheres por tudo que vem acontecendo nos últimos dias, tá? Bom, dando início à nossa aula, eu começo sempre relembrando um pouco o que ocorreu, as nossas aulas anteriores, eu gosto que vocês sempre relembrem, principalmente os pontos importantes para essa aula. A gente conversou sobre a cocaína, sobre a cocaína e o crack. Então, o mecanismo de ação deles é muito semelhante, eles bloqueiam a recaptação de neurotransmissores na fenda sináptica e, com isso, causa uma hiperestimulação. Então, aumenta, por isso que é uma droga estimulante do sistema nervoso central, porque aumenta a interação entre neurotransmissor e receptor. Tá? Então, por isso que ela é uma droga conhecida por ser uma droga estimulante. Tá? Hoje,
A gente segue nas drogas estimulantes, né? Então a gente vai falar sobre hoje anfetamina e nicotina, né? E na aula anterior a gente falou sobre a cocaína e o crack. Mas nós temos outros tipos de drogas estimulantes, né? Então diversas substâncias são usadas como drogas, né? A gente viu isso aí nas drogas inalatórias, né? Mas hoje a gente foca na anfetamina e na nicotina. Eu sempre deixo essa figura também, né, com os diferentes neurotransmissores. Então, sempre que vocês estiverem estudando algum tipo de substância psicoativa, alguma droga que causa algum efeito, né, psicoativo, você sempre olhe qual é o mecanismo dessa substância com o neurotransmissor, qual é a neurotransmissão, vamos dizer assim, que ela afeta. Tá? Isso é importante porque vocês mapeando qual é o neurotransmissor que ela afeta, vocês já conseguem ver qual vai ser o efeito, qual vai ser a resposta que vocês vão ver. Né? Então a gente conversou ao longo da nossa disciplina sobre a maioria desses neurotransmissores que estão aí na tela. Tá? E vocês podem, quando forem utilizar, vocês analisem primeiro qual o neurotransmissor que essa substância afeta, né? E com isso vocês já conseguem, né, refinar um pouco mais a busca de vocês, tá? Eu sugiro que depois, como agora a gente concluiu os diferentes tipos de drogas e falou sobre vários neurotransmissores, vocês depois coloquem pause no vídeo e leiam com atenção cada um desses neurotransmissores e qual é o efeito, né, qual é a atividade que cada um deles modula, tá? Para que vocês relembrem alguns pontos. Tá? Bom, então começando pelas anfetaminas, né? As anfetaminas são drogas estimulantes do sistema nervoso central e são drogas sintéticas, tá? Então diferente como nós tínhamos, por exemplo, na maconha, como nós vamos ver no cigarro, como nós vimos nos opioides, né? Que são drogas derivadas de substâncias naturais, né? Que são extraídas. Aqui nós temos uma droga 100% sintética, né? Ela é produzida em laboratório. Ela é muito utilizada por motoristas de caminhão e estudantes, né? É bem comum quando a gente passa por alguma barreira policial que tem caminhões ali parados, eles sobem, eles entram na cabine e vasculham ali, né, em busca dessas anfetaminas, né? Ela é conhecida como rebite. Tá? Então, eles buscam justamente por causa desses efeitos, né, que ela pode colocar a vida de muitas pessoas em risco, né? O caminhoneiro sob efeito dessa substância pode colocar a vida de muitas pessoas em risco. Tá? Também ela é usada por estudantes, né? Então alguns estudantes que têm prova muito grande, têm muito trabalho para fazer, né? Eles utilizam anfetaminas para aumentar o seu rendimento, para conseguirem ficar por mais horas sem dormir, né? E terem a ideia de render mais. Tá? Então ela também é muito utilizada por estudantes. As anfetaminas, assim como outras drogas estimulantes do sistema nervoso central, elas vão causar um aumento da capacidade cerebral, justamente por causa dessa sensação de energia que ela dá, né, de que o indivíduo está energizado, porque ela aumenta a atividade cerebral. Então ela acaba passando essa sensação de aumento da capacidade cerebral. Tá? Ela também causa o emagrecimento, né? Ela é muito usada como remédio para emagrecer, né? Então eu trouxe aqui o exemplo do Desobese, tem várias substâncias, tem a sibutramina também que é usada, então ela causa esse emagrecimento justamente porque ela altera o metabolismo, né? Ela aumenta a atividade cerebral, aumenta o metabolismo, ela aumenta a atividade do nosso corpo, né? Então causa essa série de efeitos, como se a pessoa, né, ficasse mais energizada, né? Também ela vai causar insônia, justamente porque ela acelera todos os processos, né? Então o indivíduo ele vai ter insônia, e esse é o objetivo, né, dos caminhoneiros, usar para diminuir o cansaço, para conseguir dirigir por mais horas, por mais tempo. Né? Até tem alguns acidentes que ficaram bem populares no Brasil, né, de que o caminhoneiro sob efeito de anfetamina, né, então ele não consegue parar, quando ele pega no sono ele pega mesmo, se ele estiver dirigindo, né, pode acontecer um acidente, enfim, então ela é bem usada. Ela causa midríase, assim como outras drogas, né, então imagine que um caminhoneiro está dirigindo à noite, né, ele tem um efeito da anfetamina de causar midríase, e os olhos deles podem ser ofuscados pelo farol de outros carros, né? Então isso pode afetar e também, né, induzir a causar um acidente. Como ela causa todo esse aumento da atividade cerebral, esse aumento da atividade né, das funções, digamos assim, ela também, assim como outras drogas estimulantes, né, o principal problema que ela vai causar é os problemas cardíacos, né, aumento da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, taquicardia, uma série de problemas
cardíacos, tá? E como eu falei, ela dá essa sensação de energia, né? Os usuários relatam como se ficassem ligadão, né? Como se ele ficasse ligadão por causa do consumo das anfetaminas, tá? Ela também é capaz de causar paranoias, né? Então ela estimula diversas áreas cerebrais, então ela pode causar esses delírios e paranoias, movimentos involuntários, então o indivíduo ele acaba tendo uma série de movimentos, espasmos, né? Espasmos musculares, movimentos involuntários, fica nesse estado de alerta, né? Ligadão. Também atua na saciedade, então lembre-se que a gente conversou lá na maconha, né, que a gente falou, a maconha, ela causava o quê? Ela diminuía a comunicação, né, ela perturbava a comunicação lá nos neurônios do centro da fome, né, então o indivíduo ele comia, e essa comunicação era perturbada, não chegava para o sistema nervoso central que ele estava saciado, e com isso ele não sabia, né, ele continuava comendo mesmo não tendo mais fome, digamos assim. Aqui nas anfetaminas, o efeito é o contrário. O que ela faz? Como ela aumenta a atividade cerebral, ela aumenta a comunicação entre esses neurônios. Esse aumento da comunicação desses neurônios faz com que o indivíduo pareça para ele, né, para o sistema nervoso dele, que ele está saciado, que ele comeu muito. Então, por quê? Aumentou a comunicação entre neurônios. Então, ela dá essa sensação de saciedade. Essa sensação de saciedade associada aos efeitos, né, de aumento dos batimentos cardíacos, aumento do metabolismo, aumento da atividade, né, esse efeito ligadão que ela causa, isso associado vai causar o emagrecimento. Né? Então, por isso que ela é usada como uma droga para o emagrecimento. E também vai causar um aumento da temperatura, justamente porque ela bagunça lá, né, o sistema de controle da temperatura e vai causar um aumento da temperatura corporal. O mecanismo de ação das anfetaminas, ele é semelhante ao efeito da cocaína, né? Então o mecanismo que ela causa é bem semelhante, algumas alterações que nós vamos conversar agora, tá? Então uma delas, ela reverte o transportador. Lembre-se que a cocaína ela bloqueava, vocês se lembram, né, como é que é a comunicação neuronal. No próximo slide nós vamos relembrar isso. Né? Então ocorre um estímulo, as vesículas com o neurotransmissor se fundem a membrana pré-sináptica, libera o neurotransmissor na fenda sináptica. Esses neurotransmissores na fenda sináptica vão interagir com os receptores na membrana pós-sináptica. O que acontece com a cocaína? Depois, né, então depois dessa interação, esses neurotransmissores eles precisam ser recaptados, eles precisam ser removidos da fenda sináptica, senão eles vão hiperestimular, né, eles vão aumentar essa comunicação. Tá? Com a anfetamina, assim como com a cocaína bloqueia essa recaptação, ou seja, ela deixa por mais tempo aqueles neurotransmissores presos ali na fenda, né? Então eles interagem mais, aumentando, né, esses efeitos estimulantes. Com a anfetamina, ele é semelhante, mas ele causa, por exemplo, a reversão do transportador, né? Então em vez do neurotransmissor ser recaptado, ele é expelido, ele é colocado para a fenda, então aumenta ali os neurotransmissores que estão dentro do neurônio pré-sináptico, eles vão ir para a fenda sináptica, inibe a monoaminoxidase. A monoaminoxidase é a enzima responsável por degradar o neurotransmissor recolhido da fenda sináptica, né? Então ela degrada, então o outro mecanismo da anfetamina, ela inibe essa enzima, então diminui a degradação de neurotransmissor, bloqueia a recaptação, assim como a cocaína, então bloqueia os transportadores que fazem a recaptação, e também estimula a liberação, associado a essa reversão do transportador. Né? Então, se o transportador jogava para dentro e a gente pegou e inverteu, né, a posição desse transportador, ele vai começar a colocar para fora. Né? Então, essa reversão do transportador vai fazer com que aumente, com que acumule neurotransmissor na fenda. Tá? Basicamente, ela age com a dopamina e a norepinefrina. Tá? Ela também pode interagir com a serotonina em concentrações mais altas, tá? Em doses elevadas, vai também interagir com a serotonina, que a gente conversou principalmente lá nas drogas perturbadoras. Tá? A anfetamina ela é capaz de desenvolver dependência física e psicológica, né? Obviamente. Imaginem que o indivíduo, por exemplo, o caminhoneiro, ele precisa dirigir por 12 horas, 15 horas, 18 horas, então ele vai ingerir a substância, ele vai conseguir fazer isso, né? Então isso vai ser capaz, quando ele não está com a substância, ele vai estar, né, apagado, então vai ter grande potencial de desenvolver dependência física, e esse acúmulo de dopamina na fenda
é capaz de desenvolver dependência psicológica, tá? Então, todas as drogas que bagunçam a dopamina são capazes de desenvolver dependência psicológica. E também capaz de desenvolver abstinência e tolerância, né? Ou seja, o indivíduo ele sente falta daquela substância, né? E também a tolerância, quando ele precisa ingerir uma dose maior para causar os mesmos efeitos, tá? Aqui tem um esqueminha, então percebam as 3 ações, né, da anfetamina. Aqui nós estamos vendo um pouquinho diferente, né? Então, lembre-se, nós tínhamos lá nos outros tipos de drogas que a gente olhou, drogas que elas mesmas se ligavam e causavam um efeito. Aqui nós temos que essas drogas elas não interagem diretamente com o receptor, né? Mas elas causam mecanismos para que acumule os próprios neurotransmissores na fenda e esses aumentem a interação, né? Então percebam um pouco a diferença de cada um dos tipos de drogas, tá? Então a primeira ação, né, o aumento da liberação de neurotransmissores na fenda, né? Então acumula neurotransmissor na fenda. Também ela bloqueia a recaptação, né? Então percebam que ela diminui a recaptação dos neurotransmissores, então ela aumenta e diminui o ptir. Só isso aí já causa um aumento, né, de neurotransmissor disponível. E também ela bloqueia a monoaminoxidase, que a monoaminoxidase ela vai degradar esse neurotransmissor. Então, se ela bloqueia essa enzima, automaticamente nós temos mais neurotransmissor disponível ali para ser liberado. Tá? Então, é por isso que ela causa esse efeito, né, do indivíduo ficar ligadão. Então, justamente porque tem muito neurotransmissor disponível. Tá? Aqui também é só mais um gráfico mostrando, né? Então a inversão do transportador, né? O transportador de dopamina, a inversão libera as vesículas, né? Libera os neurotransmissores para a fenda sináptica. Acumulando o neurotransmissor, aumenta o nível de sinalização. Tá? E também aqui no cantinho só os 3 neurotransmissores que são afetados, né? Principalmente a norepinefrina, a noradrenalina e a dopamina em doses maiores, também a serotonina. Aqui, né, percebam que os locais de ação da anfetamina e da cocaína eles são semelhantes, né, elas agem no mesmo lugar, né, estimulando, aumentando a liberação desses neurotransmissores. Né, percebam que elas secretam, aumentam a liberação, diminuem a recaptação de dopamina em diferentes regiões do cérebro, né, e isso faz com que o indivíduo se sinta motivado, sinta eufórico, sinta prazer. Né, então a dopamina é essa molécula capaz da geração de prazer, né? Então só as localizações, as diferentes vias de ação da anfetamina e da cocaína, tá? Eu vou deixar para vocês esse trabalho de Minas Gerais, tá? Esse trabalho, o que eles fizeram? Eles pegaram alguns produtos ditos naturais, né, fitoterápicos, de venda livre, que não tem receita controlada, e analisaram o que tinham nesses produtos, tá? Então, produtos emagrecedores, tá? Então, fitoterápicos emagrecedores, cápsulas emagrecedoras, né, como a gente encontra em casas de suplemento, em lojas de suplemento, e analisaram quais os compostos presentes, se realmente eram só compostos naturais, tá? Então, é bem interessante esse trabalho, porque eles encontram uma série de compostos de venda controlada ali disponível na prateleira, né? Então, é bem interessante, vocês vão... mais um complemento à nossa aula, mas isso serve de alerta, né? Nem tudo que a gente vê na propaganda, que é natural, que não faz mal, que é um extrato, realmente é, né? Porque vocês pensem assim, a pessoa compra lá o determinado produto, eles não divulgam quais são as marcas, mas compra lá um determinado produto e com isso ela compra, toma e emagrece bastante. Então, o que ela pensa? Pô, esse produto, ele realmente natural me causa. Só que o que acontece? Esse efeito de emagrecimento, ou nós temos uma série de produtos, né? Produtos que regulam o sono, né? Eu já vi diversos frascos aí com produtos para regular o sono, para melhorar o sono, né? Então, a pessoa toma e vê o efeito. Só que, na verdade, ela está tomando um fármaco controlado, né? Então, por isso que vê os efeitos, né? Então, numa dose bem menor, obviamente, mas tem mistura, né? Então isso não pode. Cada um, né? A orientação, a recomendação de um médico varia de cada paciente, né? Mas com certeza um fármaco que é controlado, um fármaco que a sua venda é controlada, ele não pode estar sendo vendido ali na prateleira, né? Basta pegar e comprar,
Tá? Então esse trabalho é só para vocês verem. Tem uma série de trabalhos assim, eu encontrei esse em português, então eu resolvi compartilhar com vocês. Tá? E aqui também é um livro, tá? Esse livro, aqui é um capítulo, na verdade, o capítulo 7 do livro, fala de diferentes tipos de drogas, né? E aqui é o capítulo que fala sobre anfetamina. É um livro bem interessante, ele é curtinho, né? Um e-book, é bem curto, mas ele mostra uma perspectiva histórica, né? Fala da transição desde o uso ao abuso, ele traz o uso de alguns modelos animais, né? No uso da substância de anfetamina. Então, é bem interessante. Infelizmente, ele só tem em inglês, né? Mas aí vocês podem dar uma lida, ver, tem algumas figuras bem legais, tá? Então vocês podem, eu vou deixar disponível também lá no AVA da disciplina, tá bem, pessoal? Bom, e aí a gente começa então a falar da nicotina, tá? Eu coloquei a anfetamina antes da nicotina, justamente por ela ser menor, né? Ela ser mais direta, e a nicotina nós temos muita informação. Então, assim, essas drogas mais comuns, né? Então a nicotina, o álcool, a maconha, a cocaína, elas têm muita informação. Tá? Então vocês, sempre que forem procurar alguma informação, vocês sempre vão encontrar muitas atualizações sobre elas. Tá? Porque são drogas que estão aí no cotidiano, que tem muita gente usando, que tem, né, um grave problema de saúde, então elas são bem atualizadas, tá? Então por isso que elas recebem um pouco mais de tamanho aqui na nossa disciplina, tá? Bom, a nicotina, né, é o principal constituinte do cigarro, né? Então quando a gente fala em nicotina, automaticamente a gente já fala do cigarro, tá? Bom, o cigarro, então, ele é uma droga estimulante. Sempre a nicotina é o princípio ativo, tá? Mas vamos fazer uma introdução do cigarro, né? Uma substância estimulante do sistema nervoso central. Ele causa uma leve elevação no humor, mas diferente de outras drogas, esse não é o mecanismo principal de ação, né? Então, como outras drogas causam que o indivíduo fica mais sorridente, aqui não, né? Ele causa uma leve elevação, mas o seu principal efeito está no centro do prazer. Né? Então isso mostra como o cigarro acaba se utilizando, né, do seu efeito no centro do prazer para causar os seus efeitos tão devastadores. Né? Então a exposição é via inalatória, o indivíduo ele aspira a fumaça, né, pela boca e pelo nariz, e a absorção via pulmonar, que a gente já conversou na nossa aula, em diversas aulas, mas na aula anterior sobre o crack a gente falou das características do tecido pulmonar e por que drogas que são absorvidas no epitélio pulmonar, elas, né, conseguem chegar com tanta concentração, né, são absorvidas em uma concentração tão alta para chegada no sistema nervoso central. Tá? O cigarro é feito basicamente da queima das folhas da nicotina tabaco, né? Então o cigarro mais artesanal são as folhas enroladas e os outros eles são acrescentados uma série de aditivos, mas o composto principal é a nicotina tabaco. Né? A fumaça tem mais de 4.500 compostos, então alguns trabalhos mostram que tem cerca de 5.000 compostos, então fica nessa média de 4.500, 4.700, 5.000. Diversos compostos cancerígenos, né? O cigarro é a única substância, né, que é conhecida por ser cancerígena, né? Já se tem certeza, ele é classificado no grupo 1 da OMS como é cancerígeno para humanos, né? Que se sabe que é cancerígeno e que a venda é livre. Tá? Então, diversas outras substâncias cancerígenas, a sua venda é controlada, existe uma série de controles, o cigarro não. Né? A primeira substância é a única substância conhecida assim, por ser conhecida pelos seus efeitos cancerígenos e que é vendida livremente. Né? Esse é um grande debate que se tem, porque, por exemplo, outras drogas são... vocês viram, nós falamos de diversos tipos de drogas, tá? A maioria ilegais, mas nenhuma delas a gente falou que ela realmente é vista que causa câncer, né? Que é um composto cancerígeno. E por que, por exemplo, o cigarro, né, que é visto que causa câncer, ele tem essa venda livre. Né? Então, esse é um grande debate que se existe, né, que se discute quais os motivos que levam a isso. Tá? É uma receita, digamos que inteligente, né, porque ao mesmo tempo que tem na mistura do cigarro, nós temos 4.500 compostos. Ao mesmo tempo que nós temos uma substância viciante que faz com que o indivíduo queira mais daquela substância, como nós vimos outras drogas, ele também tem uma série de compostos cancerígenos. Ou seja,
é como se, em outras palavras, se o indivíduo acabasse querendo de uma substância que vai causar a sua morte, que vai induzir, né, a uma série de problemas. O câncer, alguns podem desenvolver, outros não, né? Nós temos alguns outros fatores que contribuem para a geração do câncer, mas uma série de outros problemas, né? Outros problemas de saúde, muito antes de causar o câncer, né? Então, é uma receita que acaba causando que o indivíduo sempre consuma mais, né? Então ele não consegue, o cérebro, depois de desenvolver a adicção, ele não consegue perceber que os efeitos maléficos que está causando, porque ele só sente o prazer, né? Ele vê esse estímulo, esse aumento no prazer, e por isso o indivíduo acaba consumindo mais, tá? É uma droga muito antiga, né? Então existem datados do consumo aproximadamente o ano 1000 antes de Cristo, né? Não na forma que é hoje, mas o consumo da queima de folhas, né? Então é muito antigo e é considerado um problema de saúde pública mundial, tá? Então a gente tem organizado pela OMS o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Tem uma série de campanhas publicitárias tentando evitar o consumo de cigarro, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as restrições, né, que as campanhas de cigarro receberam ao longo dos anos, justamente para tentar evitar, né? É considerado uma epidemia do tabaco, né? Que é um consumo muito grande. Aqui eu trouxe alguns problemas, né, causados pelo consumo do cigarro. Um dos primeiros problemas que aparece é a formação da carboxihemoglobina. Tá? A carboxihemoglobina, ela não consegue carregar o oxigênio, né? Então ela perde a sua funcionalidade, né? A hemoglobina não tem funcionalidade, ela não consegue transportar de forma eficiente o oxigênio, né? E isso vai causar com que o indivíduo se sinta sufocado, né? Uma série de efeitos justamente no transportador de oxigênio pelo plasma, né? Então esse é um dos primeiros efeitos, né? Ela também, essa carboxihemoglobina é uma das primeiras coisas a se recuperar quando o indivíduo para de fumar, né? Porque ela é degradada, então acaba por eliminando e volta a formação da hemácia normal, né? Então esse é um dos primeiros efeitos, tá? Nós temos também o câncer de pulmão, né? O cigarro é o maior indutor de câncer de pulmão já conhecido, né? Então existe uma grande probabilidade dos indivíduos fumantes desenvolverem câncer de pulmão. Nós temos também pneumotórax, né? O pneumotórax é o aparecimento de ar entre o pulmão e a pleura, ou seja, acaba que o pulmão fica murcho, né? Ele não consegue se expandir. Eu tive um exemplo na minha família, o meu pai era fumante, meu pai fumou por muitos anos, e ele teve um pneumotórax, né? Agora ele parou de fumar, né? Ele teve esse susto, ele acabou parando de fumar. Ele fez uma cirurgia que ele abre pela costela, né? E para remoção desse ar, fica o ar entre a pleura e o pulmão. Então o pulmão não consegue se expandir, né? Quando infla, ele não consegue se expandir, tá? E também, né, o enfisema pulmonar, né, que é a destruição do tecido pulmonar, né, perdendo então a sua função, né? Isso se dá, assim como nós vimos outras drogas, né? Essas são as áreas de primeiro contato, né? Então essas áreas sofrem muito o efeito da substância. Por exemplo, nós temos o crack, né? As mãos do indivíduo queimada, né? Naquelas drogas que nós falamos nos inalantes, que os indivíduos têm uma série de lesões, né? Na boca, no nariz, justamente pela primeiro local de exposição. Então sempre, qualquer droga, o primeiro local de exposição, né, a primeira superfície de contato que ela tem, ela vai ser a que mais vai sofrer. Quanto mais ao fundo, em teoria menores os danos, né, mas a primeira superfície de contato sempre vai sofrer mais, né. Então imagine, o pulmão, né, é o principal órgão afetado pelo uso do cigarro. Aqui também, depois vocês podem botar pausa no vídeo e ler com mais detalhes, né, as características, os impactos do cigarro e a presença de substâncias, né, 4.720 substâncias. Percebam a variedade de substâncias presentes, né, na queima, na fumaça do cigarro. Tá? Aqui também eu tenho um outro esqueminha só para vocês, de forma resumida, de forma bem direta, né, para vocês verem os efeitos, os diferentes efeitos causados em diferentes órgãos. Então depois vocês também podem botar pausa e ler com bastante atenção, né, que explica de forma clara todos os efeitos do cigarro. Tá? Então o ato de fumar gera o tabagismo, né, que é o ato de fumar. Tá? Existem alguns estudos, né, que mostram que uma série de estímulos ambientais podem favorecer
a geração do tabagismo, né? Fazer com que o indivíduo ele se torne tabagista, né? Então, isso tudo a gente viu, né? Eu vou mostrar para vocês algumas propagandas antigas, alguns desenhos, algumas propagandas antigas que mostram, né, uma série de estímulos que acabavam fazendo uma apologia, que acabavam induzindo o usuário a querer fumar. Né? Antigamente, nas novelas, era muito comum de ver os personagens fumando. Também, né, os super-heróis, né, uma série de filmes que mostravam. Então, isso acaba estimulando, acaba induzindo, né, porque no nosso cérebro, a gente pode pensar de forma consciente que para nós não faz efeito. Mas lá no nosso cérebro, a interpretação desses estímulos visuais ela acaba sim induzindo, né? Pode não induzir em nós, mas em outras pessoas acaba por induzir, né? Então, teve uma série de mudanças na legislação, né, que fizeram com que, por exemplo, hoje em dia, geralmente quem aparece fumando em um filme, em uma novela, é geralmente os bandidos, né? Que não se vê mais o personagem principal, o principal ator, fumando, se divertindo. Né? Então, foi uma série de ações que foram tomadas para tentar diminuir o número de usuários. Né? Também tem as características familiares, né? Então, existem muitas crianças que, vendo os pais fumando, eles acabam querendo experimentar, né? Que acabam imitando, né, as atitudes dos pais. Isso é comum. A minha filha tem 3 anos, né, então ela imita muita coisa que a gente faz, né, então isso também acaba por influenciar, né. Também os hábitos pessoais, né, de cada um. Então é normal cada um gostar de alguma coisa ou não, que esses hábitos pessoais eles podem vir a ser influenciados por fatores genéticos também, tá? E, claro, as ações biológicas da nicotina. Né? Esse é o principal fator que desencadeia o tabagismo, né? Que faz com que as pessoas queiram fumar mais. Acima de qualquer estímulo visual, acima de qualquer hábito pessoal, o efeito da nicotina no sistema nervoso central é a chave para causar a dependência. Né? Ela tem uma substância que causa dependência. Tá? O cigarro, ele é conhecido por se ter, né, o maior percentual de dependência entre todas as drogas, tá? Então percebam, como eu falei lá no começo da aula, o cigarro, o principal efeito dele não é o prazer, a alegria, a euforia, justamente é essa interação, é o prazer, né? Não é o humor, não, é justamente esse prazer que ele dá ao fumar. Né? Então é justamente essa interação, esse efeito que ele causa no prazer, né, na liberação de dopamina, que faz com que os indivíduos se tornem dependentes, que faz com que os indivíduos queiram consumir mais dessa substância, né, mesmo que de forma involuntária. Né? O cérebro desses indivíduos pede mais dessa substância. Tá? Um outro fator também que contribui para o tabagismo é o início, né? O início do consumo do cigarro. Muitos começam na adolescência, né? Então muitos jovens começam a fumar quando saem, quando estão com os amigos, eles começam a fumar na adolescência. E a gente conversou lá nas nossas aulas sobre adicção, né? Que quanto mais cedo é a exposição a uma determinada droga, uma determinada substância, maior a chance de causar dependência. Isso se dá por causa da formação cerebral, né? Então, os cérebros, os circuitos neuronais, eles estão amadurecendo, né? Então, quando entra qualquer substância ali, bagunça isso tudo, né? Então, maior ainda a chance. Então, quando a gente fala que o maior percentual de dependência entre todas as drogas, lembre-se daquela pirâmide que a gente viu nas nossas primeiras aulas. É como se aquela pirâmide, o topo, fosse maior. Né? Mais pessoas, do número que entra como uso recreativo, mais pessoas chegam na adicção. Tá? Os indivíduos relatam, então, que os primeiros cigarros, né, os primeiros cigarros fumados, eles têm uma sensação desagradável, né, justamente pela ação da nicotina nos seus receptores, nos receptores nicotínicos, né, que tem uma série de efeitos. Então, alguns efeitos são desagradáveis. Tontura, enjoo, tremor, né, alguns efeitos desagradáveis. E eles precisam insistir no consumo para gerar a dependência. Tá? Na verdade, acredita-se que essa é a chave da dependência do cigarro. Ou seja, no primeiro momento que se fuma, se sente efeitos desagradáveis, tontura, mal-estar, né? Dependendo da concentração de nicotina do cigarro. O que acontece? Com o passar do tempo,
o indivíduo adquire tolerância à droga, assim como a outras drogas. E com isso esses efeitos não são sentidos e acaba sentindo só os efeitos prazerosos, tá? Então, gerando a dependência, tá? Então, essa é a chave da dependência. O indivíduo ele acaba insistindo no consumo. Os primeiros ele não gosta, né? Ele tem uma série de efeitos ruins e depois ele acaba sentindo os efeitos prazerosos da droga, tá? Aqui tem as propagandas antigas, né? Então, uma das mais emblemáticas é a do Marlboro, né? Os cowboys do Marlboro. Esse aqui do cantinho é o Eric Lawson, né? Ele morreu aos 72 anos. Ele foi o quarto cowboy a morrer, que morreu de doença pulmonar, né? O quarto cowboy do Marlboro que morreu desenvolveu doença pulmonar, né? Então mostrando que realmente não é uma substância inofensiva, né? Aqui nós temos no meio o Cruyff, né? O Cruyff era jogador da Holanda e ele fumava, ele tinha o hábito de fumar nos intervalos, né? No intervalo da partida ele fumava. O Cruyff morreu em 2016, diagnosticado com câncer de pulmão. Né? Nós temos também ali em cima os cigarrinhos de chocolate, né? Então surgiu há um tempo atrás de que, né, na nossa época existiam os cigarrinhos de chocolate, né, que agora é a geração Nutella, mas não é nada disso, né? Quantas e quantas crianças e jovens e adolescentes acabaram, né, entrando no cigarro, consumindo cigarro, justamente por causa desses estímulos. Imagine uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos vendo seu pai ali fumando, ou sua mãe, né, enfim. Ele vê e ele pode fumar um cigarrinho de chocolate, que é igual àquele cigarrinho do pai e da mãe, né? O chocolate, primeira coisa, o chocolate vai liberar prazer, né? Vai causar uma sensação de prazer naquela criança. Ou seja, num cérebro que está amadurecendo, automaticamente ele vai associar o cigarro ao prazer, né? Mesmo sendo de chocolate, ele não consegue compreender tudo isso, né? E depois, ele, quando grande, ele com certeza ele vai experimentar, ele vai querer experimentar o cigarro do papai, ou o cigarro da mamãe, do titio, né? Enfim. Então, é um avanço muito bom que aconteceu, né? Dessa série de mudanças, né, no comportamento, né? De restrições às propagandas de cigarro, tá? Também desenhos animados, né? Desenhos antigos ainda mostram, né? Percebam ali o Frajola tremendo, nervoso, né, com aspecto nervoso, fumando 4 cigarros ao mesmo tempo, né? Então, tudo isso acaba fazendo, sim, no cérebro, mesmo que de forma inconsciente, acaba estimulando a criança ou adolescente, né, a querer experimentar dessas substâncias. Percebam, imagine o Frajola, ele está nervoso e ele consome uma substância que vai o tranquilizar. Então, ele acaba querendo experimentar essa substância, tá? E também era muito comum, né, personagens, pessoas famosas nas propagandas, e também pessoas alegres, né, em ambientes descontraídos, em festas, bem vestidos, bem arrumados, né, mostrando esse lado social do cigarro. Né. Há muito tempo atrás, muitas pessoas relatam que para ser aceito em um grupo tinha que fumar. Né. Então mudou muito a cultura ao longo do tempo. Tá? Eu vou deixar para vocês também lá no ambiente virtual da disciplina essa reportagem. Ela é bem curtinha, né? Ela é uma reportagem que veio falando sobre a restrição da propaganda de produtos de cigarro no Brasil, né? Ela traz uma série de detalhes. Eu ia deixar a lei para vocês, é uma lei de 2011 que teve algumas atualizações, é uma lei antiga, mas que ela teve algumas atualizações em 2011, mas essa reportagem ela resume, ela sintetiza uma série de fatores, então está bem mais direto e bem mais fácil o acesso a essas informações. Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre as leis, né, na próxima, se não me engano, na próxima aula. Então aqui vocês conseguem ter um panorama geral. Tá? Bom, aqui a gente tem a prevalência de tabaco, né, então, entre homens e mulheres, e percebam como ao longo do tempo, esse primeiro gráfico ele mostra até 2009, vem caindo o consumo de tabaco, né, a prevalência do tabaco. E percebam, e também mostra uma série de ações que foram realizadas, né? Uma série de ações que foram realizadas ao longo dos tempos que influenciaram nessa queda, né, do consumo e da prevalência de tabaco. Né? Então percebam como as coisas se alteraram positivamente. Né? Aqui
eu tenho os dados um pouco mais atualizados, né? Então de 2006 a 2017 eu não encontrei nenhum que mostrasse agora, né, os últimos anos, mas percebam principalmente em 2011, como nós temos uma queda bem acentuada, né, uma caída muito forte na prevalência, né, e no consumo de cigarro em unidades. E isso mostra os efeitos positivos, né, das restrições aplicadas à propaganda de cigarro. Né. Tem uma série de gráficos, né, no INCA, Instituto Nacional do Câncer, uma série de gráficos e informações que relatam, né, também ligando um pouquinho da pandemia, né, do Covid, tem uma série de informações a respeito dos riscos de fumar, né, durante a pandemia, além dos riscos já, né, pelo vírus atacar o pulmão, mas os riscos do comportamento, né, de tocar, levar muitas vezes a mão à boca, de tocar, de ter que tirar a máscara, enfim. Tem uma série de informações muito interessantes no site do Instituto Nacional do Câncer. Tá? Bom, então quem é que causa essa dependência? Né? Então a gente precisa entender qual é a droga, qual é a substância capaz de causar essa dependência, que faz com que o indivíduo queira consumir mais dessa substância. Tá? Ela é a nicotina. Tá? Então a nicotina é o princípio ativo do cigarro, é ela responsável por causar a dependência. Né? Ela vai ter efeitos no sistema nervoso central, no sistema nervoso periférico e na junção neuromuscular. Isso explica a sensação de relaxamento que os fumantes sentem, né? Depois de fumar um cigarro, eles se sentem calmos, eles se sentem relaxados, né? A molécula de nicotina é um agonista dos receptores nicotínicos, nós já vamos falar agora no sistema colinérgico. Ela é um potente indutor de dependência física e principalmente psicológica, né? Então, a interação dela lá com a liberação de dopamina, vocês vão entender por que o cigarro causa tanta dependência, né? E também capaz de causar tolerância e abstinência. Tá? A nicotina tem essa característica, ela é amarelada, né? Então os homens que têm barba, né, ela causa ela deixa amarelo, como está na figura ali, ela amarela o bigode, a barba, também os dedos, né? Então indivíduos que fumam muito amarela os dedos e também os dentes, né? Então ela tem essa característica. Como eu falei para vocês, as primeiras vias de exposição são as que mais sofrem os efeitos, né? Então a barba, os dedos, os dentes, todas essas características causadas pela nicotina, que tem essa cor amarelada. O sistema colinérgico, então a nicotina, né, ela vai afetar o sistema colinérgico, que nem nós vimos outros sistemas, né? Nós vimos o sistema GABAérgico, nós vimos o sistema serotoninérgico. Aqui a nicotina vai afetar principalmente o sistema colinérgico. Tá? O sistema colinérgico, o neurotransmissor é a acetilcolina, tá? Que tem, como eu falei para vocês, junção neuromuscular, sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central. Aqui nós estamos falando do mecanismo normal, tá? O sistema colinérgico presente lá no nosso sistema nervoso central, na junção neuromuscular, o sistema colinérgico, tá? Sem se preocupar com a nicotina. Esse sistema ele vai fazer a modulação do sono, né? Então ele vai controlar o sono, o estado de vigília, o aprendizado e a memória também são controlados pelo sistema colinérgico e também vai atuar na supressão da dor na medula. Tá? Os receptores para acetilcolina, né? Nós temos receptores do tipo muscarínicos e nicotínicos. Tá? Aqui eles são diferentes entre si. Tá? Os receptores nicotínicos eles são ionotrópicos, ou seja, quando ocorre a ligação do agonista, seja a acetilcolina, seja a nicotina, ocorre a abertura do canal e a entrada de íons. Tá? Já nos receptores muscarínicos, nós temos receptores metabotrópicos, ou seja, associados, acoplados à proteína G. Tá? Então, quando se liga ou a muscarina ou a acetilcolina, muda a conformação, ocorre uma série de reações que vão ativar uma cascata, né, de reações que a gente viu nos outros transportadores. Tá? Então, aqui, hoje nós vamos focar nos receptores nicotínicos, tá? Que são receptores do tipo ionotrópicos. Aqui só as características dos diferentes receptores colinérgicos, tá? Então, depois vocês podem também colocar pause no vídeo, ler com calma todos eles, mas os principais aqui que a gente vai falar vai ser os receptores nicotínicos, tá? O efeito deles quando ligados pelo seu ligante endógeno ou pela nicotina. Tá? Então, os receptores nicotínicos, eles são sinapses excitatórias. Tá? Então, lembre-se que a gente tem neurotransmissores excitatórios e inibitórios.
Os nicotínicos, os receptores colinérgicos nicotínicos, eles estão presentes nas sinapses excitatórias, aumentam a atividade cerebral. Tá? Eles são receptores ionotrópicos, como eu falei para vocês, a ligação de um agonista muda a conformação e permite a entrada, a passagem de íons. Né? Ele tem uma atividade pré e pós-sináptica, ou seja, ele vai atuar tanto no neurônio pré-sináptico quanto no pós. Tá? Então, ele, além de atuar lá na liberação de neurotransmissor, ele vai atuar na resposta dos neurotransmissores. Tá? No pré-sináptico, ele vai interagir com cálcio, ou seja, ele vai aumentar o influxo de cálcio no pré-sináptico, e isso, lembre-se, o cálcio é um sinalizador, né, para o processo de liberação de neurotransmissor. Aumentando o influxo de cálcio, aumenta a liberação de neurotransmissor. Tá? E no pós-sináptico, ele vai interagir com sódio e potássio. Tá? Então, essa interação com o sódio e potássio vai aumentar a despolarização, potencializando, né, os efeitos, a despolarização, potenciando a propagação de um potencial de ação. Então, quando nós temos a ligação do agonista, né, no canal, no receptor nicotínico, ocorre a entrada de cargas positivas, que vai, né, ocorrer a despolarização, que vai gerar a despolarização. Percebam, quando nós temos um acúmulo da nicotina presente ali, né, na fenda sináptica, ocorre, o canal vai ficar aberto por mais tempo e vai entrar mais cargas positivas, facilitando, estimulando, né, causando um aumento, né, na passagem da informação. Aqui é um esqueminha, né, então percebam a síntese da acetilcolina, né, como é que é, tudo, os detalhes ali feito pela colina acetiltransferase. Depois vocês podem ler aqui do lado a legenda da figura, tá? Mas o importante para nós é quando ela está dentro da vesícula, tá? Então ela dentro da vesícula se funde a membrana do neurônio pré-sináptico e ocorre a liberação da acetilcolina na fenda sináptica, tá? Essa acetilcolina na fenda sináptica, ela vai ter olhem somente para os receptores nicotínicos, tá? Que é o foco da nossa aula de hoje. Esqueça um pouquinho os muscarínicos. Essa acetilcolina disponível ali na fenda sináptica, ela vai interagir com os receptores nicotínicos pré-sinápticos e eles vão aumentar o influxo de cálcio. Então, né, quanto libera, interage com o seu receptor nicotínico, aumenta a entrada de cálcio, libera mais, né? Esse mecanismo estimulando o aumento da liberação da acetilcolina, e eles também vão interagir, né? Essa molécula vai interagir com os receptores nicotínicos pós-sináptico, né? Então elas vão causar uma abertura do canal de sódio e potássio, causando excitação neuronal. Tá? Como que ocorre a remoção? Percebam que aqui nós não temos recaptação. Vocês não estão vendo nenhum transportador fazendo a recaptação de acetilcolina para o neurônio pré-sináptico. O que acontece? Ocorre a degradação da acetilcolina pela acetilcolinesterase. Ou seja, a acetilcolinesterase degrada os neurotransmissores de acetilcolina em colina e acetato. Essa colina ela pode ser, né, novamente bombeada, né, novamente captada para dentro do neurônio pré-sináptico. Mas o mecanismo que ocorre ali de finalizar a ação do neurotransmissor é a degradação desse neurotransmissor na fenda sináptica. Um mecanismo diferente do que a gente vinha vendo até agora. Tá? Então ela ocorre essa degradação da acetilcolina e com isso, né, não causa os seus efeitos porque ela não consegue se ligar no receptor nicotínico. Tá? Aqui mostra o que acontece, né? Então qual região que ocorre, como é que ocorre a regulação da dopamina, da liberação de dopamina. Então, como eu falei para vocês, o principal efeito, né, o principal mecanismo do cigarro é justamente o prazer, né? É esse intenso prazer que os indivíduos experimentam ao utilizarem, ao fumar regularmente o cigarro. Tá? O que regula o prazer? A liberação de dopamina. Como a gente conversou, né, a dopamina ela é liberada no nosso sistema nervoso em impulsos. Né? Então a gente vê um filme que gosta, a gente está com a pessoa que gosta, a gente jogar futebol, a gente vê uma série, enfim, os hobbies que a gente tem, cada um tem os seus. Essas atitudes, essas atividades causam a liberação de dopamina, impulsos. Né? Então a gente faz aquilo e libera a dopamina. Aqui
nós temos o quê? E lembre-se, a dopamina, os neurônios dopaminérgicos, eles podem estar freados, que é o caso dos neurônios GABAérgicos, freando a atividade da dopamina, mas eles também têm um acelerador, que é, nesse caso aqui, os neurônios colinérgicos, os neurônios nicotínicos, tá? Os neurônios liberadores de acetilcolina, que é excitatório. Então, pensem assim, de maneira simples. Nós temos o neurônio dopaminérgico, nós temos o neurônio GABAérgico, que freia a dopamina, e nós temos o colinérgico, que é o acelerador, para liberar, para fazer com que libere dopamina. Tá? O que acontece? Esses neurônios colinérgicos, eles vão, por aquele mecanismo que nós falamos, eles vão aumentar a liberação de neurotransmissor. Automaticamente estimulando, é como se nós estivéssemos pisando no acelerador. Nós aumentamos a atividade do neurônio colinérgico, liberando mais acetilcolina. Nós também vamos, o efeito da nicotina presente ali na veia. Então, imagine, nessa região, nós temos a nicotina que vai se ligar aos receptores nicotínicos. Essa ligação vai fazer com que ocorra um aumento do influxo de cálcio, liberando mais acetilcolina. Então estimula, percebam que aumenta a liberação desse neurotransmissor. Também do outro lado da fenda sináptica, nós temos a chegada da nicotina, ela vai chegar ali e vai interagir com os receptores nicotínicos pós-sináptico. Essa interação vai fazer com que aumente o influxo de sódio, com a entrada de sódio. E com isso aumenta a atividade, o potencial de ação, aumentando, consequentemente, a liberação de dopamina. Então, é de uma maneira indireta que ocorre. Então, ou seja, pensem de uma maneira bem simples. Nós temos o sistema nervoso central, o cérebro, altamente vascularizado, moléculas de nicotina presentes na corrente sanguínea. Como é altamente vascularizado, chega a muitas moléculas de nicotina à região cerebral. Essas moléculas elas têm receptores ali na área do núcleo accumbens, na área tegmental ventral, elas têm receptores nessas regiões, elas chegam e se ligam. Então, se elas causam um aumento, é uma transmissão excitatória, aumenta a liberação da dopamina. Percebam que é de forma indireta, ela não interage diretamente lá na dopamina, ela não bloqueia a recaptação, não, ela só pisa no acelerador, ela estimula a liberação de dopamina. Tá? Esse é o mecanismo de ação da nicotina. Tá? Aqui tem mais um esqueminha, então nós temos os receptores de nicotina que vão fazer exatamente o que acontece. Nós temos os receptores de nicotina que estão ali na membrana, controlando a liberação de dopamina. Então, quando nós temos um impulso nervoso, nós liberamos acetilcolina. Essa acetilcolina se liga com os receptores nicotínicos na membrana dos neurônios, por exemplo, dopaminérgicos, para liberação de dopamina. Essa ligação faz com que ocorra a liberação de dopamina. Quando cessa essa ligação, freia a liberação de dopamina. No caso do cigarro, o que acontece? A nicotina se liga também nos receptores nicotínicos e promove a liberação. Qual é a diferença? Nós temos muita nicotina presente. Nós não temos um controle de quanto se liga e quanto se desliga. Nós temos muita. Então, com isso, estimula a liberação lá de dopamina. Como consequência dessa ligação, estimula a liberação da dopamina. Tá? Então, é essa característica. E, além disso, ela atua no neurônio pré-sináptico, aumentando a liberação da própria acetilcolina. Tá? Então, é esse o efeito estimulante que ela dá no aumento da liberação de dopamina. Aqui tem um esqueminha geral de tudo que a gente conversou ao longo da nossa aula. Então, começamos pelos estímulos ao tabagismo e estresse. Tá? Então, diferentes estímulos, por exemplo, as propagandas, ver outras pessoas fumando, em momentos de lazer, em momentos de diversão, ver o artista preferido fumando, ver o seu super-herói fumando, e também em momentos de estresse. O indivíduo está super estressado. Percebam que o cigarro ele é muito usado pelas pessoas em momentos de estresse. A pessoa fuma muito mais quando está estressado do que quando não está. Tá? Todos esses fatores eles vão fazer com que o indivíduo tenha o desejo pela droga, o desejo de consumir o cigarro. E isso vai levar, consequentemente, ao consumo do cigarro. Ele vai fumar o cigarro para que ele controle todos esses efeitos. Tá? Com isso, ele vai ter um pico de nicotina. A nicotina vai ser absorvida lá no epitélio pulmonar. Lá, a absorção, a alta taxa de absorção, ela vai se espalhar pelo corpo e vai chegar
até o sistema nervoso central, tá? Lá ela vai interagir com diversos neurotransmissores, tá? Mas principalmente a dopamina, né? A chave da dependência está na dopamina, tá? Então isso vai fazer com que o indivíduo sinta prazer, estimulação, né? Se sinta humorado. Mas é o que eu falei, o principal efeito do cigarro é o prazer, tá? Isso vai fazer com que ative os receptores nicotínicos, tá? Então, ou seja, lembra-se daquele esqueminha que a gente fala da chave fechadura. Chegaram muitas chaves para aquela fechadura. Então sai uma chave, entra outra, sai uma chave, entra outra. Nós temos diversas chaves disponíveis para aquelas fechaduras. Tá? Então, quanto mais o indivíduo fuma, é como se ele pegasse mais chaves e botasse na mesa. Tá? Esse aumento de nicotina vai causar uma dessensibilização dos receptores. Lembra? Isso acontece até no começo, quando o indivíduo está começando a fumar. Né? Então ele começa a fumar, ele sente alguns efeitos desagradáveis, justamente por essa hiperestimulação repentina, né? Do nada ele tem essa hiperestimulação, ele sente esses efeitos desagradáveis. Tá? Isso gera uma tolerância aguda. E o indivíduo ele vai alternando entre cigarros. Né? Então, ele, por exemplo, ele aumenta o consumo de nicotina, né? Então ele tem uma alteração, ele não fuma um cigarro atrás do outro. Quando ele para de fumar, cai os níveis de nicotina, né? Consequentemente, os receptores nicotínicos estão inativados, né? Porque não tem o ligante, cai os níveis de nicotina. Isso faz com que ele fume novamente, justamente para ativar os receptores de nicotina. Esse ciclo ocorre entre os cigarros, né? Então ele fuma, ativa. Depois ele para de fumar, baixa os níveis de nicotina, ele fuma de novo para ativar. O que acontece? Quando cai os níveis de nicotina, automaticamente vai reduzir os níveis de dopamina e de outros neurotransmissores, porque foi justamente o pico de nicotina que fez com que aumentasse a liberação de dopamina e dos neurotransmissores. Então percebam, se ele cessa, se ele diminui o pico de nicotina, com os receptores sensibilizados, né, desensibilizados que ele teve justamente pelo consumo, ele não vai sentir os efeitos, porque vai cair os níveis vão ficar reduzidos. Com isso, ele tem os sintomas de abstinência, né? Então ele fica deprimido, ele tem irritação, e aí com isso ele acaba tendo desejo. Esse é o fluxo da dependência de cigarro, tá? Da dependência do tabaco. É justamente esse o caminho. Tá? Então percebam como estão integradas todas as ações. Né? Então ele tem o pico de nicotina, ativa os receptores nicotínicos, né? Com esse aumento da nicotina. Com o passar do tempo, ele tem uma dessensibilização dos receptores nicotínicos, justamente por essa exposição crônica. Quando ele para de fumar, então ele fumou um cigarro, ele parou, inativa, porque não tem mais o ligante. Essa queda na nicotina, ele vai começar a sentir os efeitos ruins, digamos assim, da ausência da droga. Né? Ele vai começar a sentir a abstinência da droga. E ele consome mais nicotina. E ele fica nesse ciclo. Né? Então é bem complexo, são várias vias, né, que afetam o consumo. Tá? Aqui outros neurotransmissores, né, que também são afetados, a liberação de outros neurotransmissores que também são afetados pela nicotina, né, mas o principal mesmo é a dopamina. Todos esses outros existem alguns estudos, né, algumas suspeitas, mas o principal efeito está na liberação de dopamina por esse mecanismo que eu expliquei para vocês. Tá? Ó, nós temos aqui uma sequência, né? Então a nicotina absorvida chega ao cérebro, estimula a liberação de neurotransmissores, entre um cigarro e outro vai caindo esse nível de nicotina, automaticamente, se ela estimula a liberação de neurotransmissores e cai o nível dela, automaticamente o indivíduo vai querer mais dessa substância, né? Como todas as outras drogas. E com isso, né, desequilibra a atividade e ele sente a dependência. Então ele acaba ingerindo, fumando, né, usando mais do cigarro. Por isso que em situações de estresse, de nervosismo, o indivíduo ele fuma muito, muito mais. Né? Por quê? Porque ele está nervoso. Então a liberação de neurotransmissores está afetada. Muitos neurotransmissores baixam a sua atividade, né? Baixam a sua liberação, aumentam outros, então causa já um descompasso na química cerebral. Né? E com isso, além disso, ele ainda tem uma substância que o cérebro dele sabe que se ele usar aquela substância X, né, causa tranquilidade, vai liberar, né, moléculas de prazer, ele vai ficar mais tranquilo. Então o cérebro vai fazer de tudo para obter aquela substância. Tá? Aqui eu fiz um esqueminha para ficar bem fácil, né, para resumir
tudo que vai acontecer para vocês, tá? Então, nós temos em amarelo as bolinhas de nicotina, as moléculas de nicotina. Como eu falei, então, nós temos lá as diferentes ligações, né? Nós temos o sistema nervoso central, o cérebro altamente vascularizado, o indivíduo fumou um cigarro, ocorre uma absorção da nicotina, de diversos compostos, mas falando da nicotina, que é o princípio ativo, lá no alvéolo pulmonar, ele vai para a circulação, né, cai na circulação e chega até o cérebro porque, né, é altamente vascularizado, então rapidamente chega até o sistema nervoso central. Tá? Essa nicotina ela vai passar por diversas regiões. Onde nós tivermos receptores nicotínicos para essa molécula, ela vai interagir. Tá? Então, nós estamos olhando para uma região onde nós temos esses receptores. Imaginem que aqui nós temos um neurônio pré-sináptico e um pós-sináptico. Imaginem que o pós-sináptico é um dopaminérgico, que vai afetar a liberação de dopamina. Tá? Então, percebam, a molécula de nicotina se liga ao receptor pré-sináptico, aumentando o influxo de cálcio. Esse aumento no influxo de cálcio vai fazer com que, além das moléculas de nicotina, da quantidade de moléculas de nicotina disponíveis ali na fenda, além delas, também ocorra um aumento na liberação de moléculas de acetilcolina, tá? que é o neurotransmissor dos neurônios colinérgicos. Tá? Esse aumento e a disponibilidade de nicotina vão interagir com os receptores nicotínicos de acetilcolina da membrana pós-sináptica. Tá? Então, lembre-se, ela interage pré e pós. Na membrana pós-sináptica, essa interação vai causar uma abertura dos canais de sódio e potássio, gerando um potencial excitatório, né? Aumentando a excitabilidade neuronal. Tá? Então, essa é a interação. Agora, percebam uma coisa. Quando nós falamos lá no mecanismo comum, eu falei para vocês que a acetilcolina ela é degradada pela acetilcolinesterase. Né? Então, a acetilcolinesterase, depois de causar sua ação, ela degrada a acetilcolina e, com isso, libera colina e acetato. Com a nicotina não acontece. Tá? Então, a acetilcolinesterase, o substrato da enzima acetilcolinesterase é a acetilcolina. Ela não consegue degradar a nicotina. Percebam? Então, se o indivíduo ele fumar um cigarro atrás do outro, ele vai ter por muito tempo esse efeito, né, de abertura do canal. Claro que tem, né, os efeitos de sensibilização dos canais, tem alguns efeitos que vão compensar. Mas em termos gerais, ele vai ter por muito tempo moléculas ligantes para o receptor nicotínico. Tá? E por isso que os indivíduos em situações de estresse, em situação de nervosismo, eles acabam fumando muitos cigarros para sentir essa sensação de prazer. Né? Mesmo que de forma involuntária, como eu digo, né? O cérebro deles pede para eles a ingestão dessa substância. Tá? Então, esse é o mecanismo. Então, percebam que, além dele liberar o ligante endógeno, dele estimular a liberação do ligante endógeno, ele também se liga. E o ligante endógeno é degradado. Agora, a molécula, né, o princípio ativo, ele se liga e não é degradado. Então, se ele não é degradado, né, por muito tempo ele vai causar os seus efeitos. Né? Imaginando, como eu falei para vocês, que nós temos aqui no pós-sináptico um dopaminérgico, né, um neurônio dopaminérgico, vai aumentar esse aumento, essa excitação neuronal do neurônio pós-sináptico vai causar a liberação de mais dopamina lá no terminal sináptico dele, né? Então, na região que ele está liberando as suas vesículas, tá? Então, para ficar bem claro, é como se aqui, ó, se transfiram o neurônio pós-sináptico para esse de cima, tá? É como se nós estimulássemos a liberação de acetilcolina. Então, em vez de sair poucas moléculas, nós teríamos saindo bastante, tá? Então, é esse o mecanismo. Ele aumenta a estabilidade neuronal, então aumenta a liberação dos neurotransmissores daquele tipo de neurônio. Tá? E também a nicotina não consegue ser degradada pela acetilcolinesterase. Tá? Ela não é substrato para acetilcolinesterase. Ou seja, a acetilcolinesterase vai degradar a acetilcolina presente na fenda, mas a nicotina, que tem o mesmo potencial de se ligar aos receptores nicotínicos, alguns trabalhos falam que ela tem mais potencial de se ligar aos neurônios, aos receptores nicotínicos do que a própria acetilcolina, vai ficar disponível na fenda. Né? Então, mesmo removendo o endógeno, né, o neurotransmissor, nós temos moléculas, a droga, né, a substância disponível para causar os seus efeitos. Tá? Bom,
E o tratamento, né? Então, assim, existem uma série de tentativas de tratamento para o cigarro, né? Realmente é muito difícil, porque é uma das drogas que mais, é a droga que mais causa dependência, né? Proporcionalmente ao número de usuários. Então, assim, existem alguns tratamentos que tentam fazer uma remoção gradual da nicotina, tá? Então, por exemplo, nós temos alguns adesivos transdérmicos, né? Que o indivíduo ele cola, eu trouxe aqui, por exemplo, o Nictin, ele cola na pele e tem uma liberação lenta de nicotina. Isso faz com que não tenha aquele pico, né? Então, vamos supor, o indivíduo fuma, existem algumas pessoas que conseguem, tá? O indivíduo fuma uma carteira por dia. De um dia para o outro ele chega e diz, eu não vou fumar mais. E ele não fuma mais. É muito, muito difícil? É, mas algumas pessoas conseguem. Esses tratamentos com nicotina, né? Então, muitos falam, pare de fumar fumando, é justamente para quê? Para que ele não sinta essa queda tão grande, entendeu? Então ele vai sentir que vai diminuir os efeitos da nicotina, né? Porque ele não vai ter aqueles picos de nicotina, mas ele vai caindo de forma uma inclinação e não a zero, né? Então ele não vai ter uma crise de abstinência tão forte quanto ele simplesmente largar e parar de fumar de um dia para o outro, tá? Tem os adesivos transdérmicos, esse Nictin, eles são uma série, se eu não me engano, são três etapas, então tu começa na 1, na 2, na 3, né? Tu vai passando, e aí vai alterando ali o percentual de nicotina, né? Então vai caindo aos pouquinhos para não sentir de forma tão pronunciada, né, o efeito da diminuição da nicotina disponível. Tem também os filtros de nicotina, né, que é o Phases, esse se dava até na TV, né, as propagandas do Phases. Justamente se coloca o cigarro na ponta, é um filtro, né, bota o cigarro e fuma, e ele retém a nicotina, né, então ele vai diminuindo a quantidade de nicotina que passa. E tem também gomas de mascar, né, que tem nicotina, então quando o indivíduo sente aquele desejo de fumar, ele come um chiclete contendo nicotina. Existem outros problemas, tá? Porque o fumar em si não é somente o ato, né? A dependência não está somente no ato da nicotina, né? Na circulação. Além dela, tem também o hábito que a pessoa cria, né? Então, geralmente os fumantes eles têm algum hábito. Por exemplo, ele toma uma xícara de café e fuma um cigarro. Ele acorda de manhã e antes de sair para trabalhar ele fuma um cigarro. Ele almoça e fuma um cigarro. Então se cria esses hábitos e esses são a principal diferença, né? A própria maneira de segurar o cigarro. Então ele cria uma série de hábitos. Ele vai em algum lugar que ele fuma, né? Então se cria uma série de hábitos que esse sim, por exemplo, se o indivíduo, vamos supor, ele criou o hábito de comer, de almoçar e fumar um cigarro sentado em uma cadeira. É totalmente diferente para o cérebro dele, porque o cérebro já se acostumou com toda aqueles estímulos, né, dele almoçar, sentar e ligar o cigarro a fumar, é totalmente diferente dele colar um adesivo na pele. Tá? Nós falamos, via disposição afeta e muito, né, o efeito da substância. Tá? Então por isso que o tratamento contra o cigarro ele realmente é muito difícil. Tá? Mas tem, né? Existem inúmeras pessoas que conseguiram ter sucesso, existem diversas campanhas do Ministério da Saúde para tentar, né, ajudar as pessoas que querem parar de fumar. Tá? E também tem alguns fármacos, né, que podem ser usados, né, no tratamento, aí já casos mais avançados, que não conseguiram ter sucesso em outras tentativas, podem tentar, né, a utilização de fármacos. Tá? O cigarro ele tem essa característica, né? Percebam que ele tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo que em pouquíssimo tempo depois, né, de parar de fumar, já se sente alguns efeitos, né? Por exemplo, a pressão sanguínea e a pulsação, já se sente efeitos benéficos, né, de parar de fumar. Ele pode levar até 10 anos para realmente acabar os efeitos, né, do fumo. E por vezes quando o indivíduo para, já foi tarde demais. Né? Então percebam que ele pode, por exemplo, levar até 10 anos depois para realmente voltar a ser, né, para estar completamente limpo do cigarro. Só que às vezes esse tempo, quando ele para, já é tarde demais. Ele já desenvolveu uma série de doenças, de outras complicações pelo uso do cigarro. Né? Então por isso que existe toda essa preocupação, existe diversos órgãos de imprensa, o próprio governo, né, diferentes políticas para tentar evitar, né, como surgiu a lei que eu mostrei para vocês, para tentar diminuir o consumo.
né, justamente para que quando esse indivíduo pare de fumar, seja tarde demais. Ele já adquiriu uma série de outros problemas de saúde, uma série de outras doenças, que ele parando agora não tem mais o que fazer. Né? Então, justamente por isso que tem essa série de políticas, né? Então, mostrando os perigos, né, e os problemas causados pelo cigarro. E aqui, pessoal, então, é um resumo de todas as drogas que nós falamos, tá? Então, das principais, tem algumas que a gente não falou, mas vocês podem ler com calma todo esse quadro, né? Vocês botem pause no vídeo, leiam com calma todas essas drogas, que vocês vão relembrar tudo que a gente conversou ao longo dessas 6 semanas, tá? Hoje a gente fecha uma das partes mais importantes da disciplina, que é justamente vocês entenderem os mecanismos por trás dessas substâncias, entender os mecanismos, um pouco da interação dela, um pouco de tratamento, vocês compreenderem essas diferentes substâncias. Tá? Infelizmente, devido a essas restrições, né, que a gente teve devido à pandemia, a gente não conseguiu ter a nossa aula presencial. Eu tenho certeza que a gente conseguiria avançar muito mais na disciplina, né? A minha ideia era uma disciplina totalmente diferente, que nós pudesse relembrar muitas coisas do sistema nervoso, para depois poder entrar nos tipos de drogas, mas infelizmente, né, a gente acabou estando nesse contexto, né, mas pelo menos a gente conseguiu, né, ter a nossa disciplina, avançar, né, e ir ajustando na medida do possível, tá? Eu encaminhei para vocês algumas questões bem básicas, elas foram sugestão de um colega, tá? De um colega de vocês, da turma, que ele me deu essa sugestão de perguntas básicas, questões bem simples, para que alguns conceitos eles fiquem claros, tá? Eu gostei, eu achei bem legal a sugestão e peço também a vocês que quem tiver outras sugestões, outras ideias que possam colaborar com a disciplina, sintam-se à vontade, né? Eu já falei para vocês no começo da nossa disciplina, é a minha primeira turma de graduação, né? Então, tudo que tiver para contribuir com a minha disciplina e até comigo mesmo ó, na minha carreira, eu vou ser grato, né? Com certeza eu vou considerar. Tá? Então, qualquer coisa que vocês quiserem contribuir, alguma sugestão, alguma ideia que possa modificar, que melhore a disciplina, eu estou bem aberto. Tá? Vocês podem mandar por e-mail, pode chamar no WhatsApp, vocês sabem que o caminho, né, a porta está sempre aberta para vocês. Tá? Então, falando um pouquinho da nossa próxima aula, né, nós já estamos caminhando para a fase final da disciplina, né, passou bastante rápido esse semestre. Né? Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar sobre políticas públicas, sobre drogas, tá? Então, a ideia das políticas públicas é transmitir uma mensagem de valorização à vida. Projetos sociais, programas sociais, uma série de programas, de campeonatos, né? Então, tudo o que se faz como políticas públicas sobre drogas, tudo que se tenta fazer para reduzir o número de usuários, né? Isso é muito comum em comunidades, né? Então, se faz uma série de eventos beneficentes, uma série de eventos que as crianças participam para evitar, né, o consumo de drogas, tá? Também como exemplo, a gente tem o ProERD, né? O ProERD é um programa mundial, né, que tem mais de 50 países, hoje tem em todos os estados do Brasil. É um programa da Polícia Militar, né, que ele leva uma série de informações sobre drogas para crianças, para a escola, né, para fazer com que as crianças aprendam sobre as drogas e tenham uma alternativa. Né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, a gente tem, principalmente em escolas, principalmente na educação infantil, né, em alguns casos, a criança ela viu o pai envolvido com drogas, a mãe, às vezes cresce sem o pai, sem a mãe, né? Às vezes ela não tem nem o pai nem a mãe envolvido, mas tem um coleguinha, então se tenta sempre da base, né, diminuir o número que chega lá no topo, né, diminuir o número que chega à adicção, ao consumo de drogas, né? Então é um programa muito, muito importante que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul também, tá? E também nós vamos falar um pouquinho sobre legislação e redução de danos, tá? A redução de danos, ela é um assunto muito polêmico, tá? Porque a redução de danos surgiu, eu falei até na aula anterior, em Belo Horizonte, se eu não me engano, a prefeitura ela disponibilizou canudos, ela disponibilizou um kit lá, se eu não me engano foi no carnaval, canudos ou seringa para as pessoas usarem a droga, né? E isso algumas ONGs, né, foram contra, dizendo que
a prefeitura estava incentivando o consumo de droga. Tá? E outras foram a favor, dizendo que não, a prefeitura estava reduzindo os danos, porque o consumo de droga vai existir e o que a prefeitura estava fazendo é o quê? Tu vai consumir a droga, mas consome de forma segura. Tá? Então surgiu muitos debates assim, bem polêmicos sobre o tema. Mas a redução de danos nada mais é do que quando vocês vão beber, por exemplo, uma cerveja, vocês escutarem um médico falando na TV dizendo para vocês, alterne uma lata de cerveja com uma garrafinha d'água, justamente para que vocês não fiquem desidratados. Não adianta ele chegar para vocês e dizer, não bebam. Ele sabe que vão beber. Então ele tenta criar alternativas, reduzir os danos que essa bebida vai causar para vocês. É quando chega para vocês a televisão e diz, se for consumir, se for dirigir, não beba. Justamente porque vocês vão causar uma série de danos. E as pessoas sabem que vão beber. Então tu não pode pensar somente, né, no problema. Tem que se evitar um dano maior, né? Então essa redução de danos ela é muito polêmica, porque para drogas ilegais, né, alguns órgãos, algumas ONGs, alguns grupos defendem que não exista e outros defendem que exista para todos, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre a redução de danos, vamos conversar um pouco, vamos ver de algumas drogas, né, mecanismos de redução de danos, né, e por que é importante sim a redução de danos para evitar danos maiores ainda do que o próprio consumo já vai causar para aquele usuário e para a vida em sociedade, né? Então, qual é a importância da redução de danos? Certo, pessoal? Essa ficou uma aula longa, né? A gente tinha, além da nossa aula habitual, nós tínhamos alguns assuntos, né, para conversar e também nós tínhamos que finalizar essa parte, esse bloco do meio da disciplina, né, que falou sobre os diferentes tipos de drogas, mas vocês assistam com calma, assistam ao longo da semana, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir vencer toda ela. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me escrever, vocês podem me chamar pelo WhatsApp, tá? Tá certo? Obrigado, até mais.